Você já sentiu seu coração falhar por um instante depois de tomar algo gelado demais ou de comer uma salada extremamente fria? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência no cuidado de pacientes idosos. E hoje vamos entender por que a simples escolha da temperatura dos alimentos pode disparar arritmias em quem já tem sensibilidade autonômica. Quando ingerimos líquidos ou alimentos muito frios, seja uma vitamina de iogurte gelada, uma sopa resfriada rapidamente ou uma fatia de melancia direto da geladeira, menos há um reflexo vagal e simpático, simultâneo que ocorre na porção superior do esôfago e no estômago. O choque térmico ativa termorreceptores profundos que enviam sinais ao núcleo do nervo vago e ao centro vasomotor no tronco cerebral, levando a uma liberação abrupta de acetilcolina e noradrenalina. Esse desequilíbrio autonômico pode levar a bradicardias reflexas ou a descargas de catecolaminas que provocam taquicardias e extrasístoles. Além disso, o frio gástrico intenso pode induzir um espasmo vagal que atrasa a condução elétrica no nó atrioventricular, gerando bloqueios transitórios de segundo grau ou pausas silenciosas, que em idades avançadas podem precipitar síncopes. Por outro lado, o reflexo simpático excessivo pode quebrar o ritmo sinusal e desencadear episódios de fibrilação atrial paroxística em idosos predispostos. Hoje iremos explorar como a temperatura dos alimentos influencia o sistema nervoso autônomo e altera o equilíbrio vagal simpático. Estratégias para aquecer refeições e bebidas sem degradar nutrientes ou perder praticidade no dia a dia. Quais são os sinais de alerta, desde palpitações até tontura menos que surgem logo após a ingestão de algo muito frio e que exigem cuidado imediato? Quando você ingere algo gelado demais, seja um suco batido direto do freezer, uma salada requiem, retorada da geladeira, ou aquele iogurte que acabou de sair do congelador, ocorre um verdadeiro choque térmico no esôfago e no estômago, cujas paredes estão ricas em termorreceptores profundos. Esses receptores enviam impulsos nervosos ao nervo vago via fibras aferentes C e A e, simultaneamente, disparam centrífugos simpáticos, gerando um desequilíbrio agudo no tônus autonômico. Reflexo vagal exagerado, o frio intenso estimula o núcleo dorsal do vago no tronco cerebral, resultando em descarga de acetilcolina sobre o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Isso prolonga o período refratário e atrasa a condução dos impulsos, podendo causar bradicardias transitórias, menos batimentos, abaixo de 50 bpm menos e, em casos mais sensíveis, pausas sinusais de até 1,5 segundo, que se manifestam como falhas ou silêncios no pulso. Contrarreflexo simpático tardio após a fase inicial de bradicardia. O organismo compensatório libera noradrenalina pelas terminações simpáticas para restaurar o débito cardíaco. Esse pico de catecolaminas pode elevar abruptamente a frequência para além de 100 bpm e gerar extrasístoles ventriculares ou taquicardias supraventriculares, especialmente em corações com tecido atrial, PA fibrossado ou áreas de condução anômala. Espasmo esofágico, inflamação local, o frio, provoca contração reflexa da musculatura lisa esofágica, que aumenta o estímulo aferente vagal e agrava ainda mais o desequilíbrio autonômico. Repetidos episódios de choque térmico podem causar microlesões esofágicas, inflamação submucosa e aumento de substâncias PR inflamatórias que, indiretamente, sensibilizam receptores cardíacos. Predisposição em idosos com o envelhecimento. A diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, HRV, e menor capacidade de compensação barorreflexa. Balanços rápidos entre vagal e simpático são menos amortecidos, tornando mais frequentes as quedas e elevações bruscas de frequência, que se traduzem em palpitações perceptíveis, tontura
ou sensação de coração disparado. Entender esse reflexo gastroneural é crucial. Não se trata apenas de desconforto digestivo, mas de um gatilho potente que pode desequilibrar o ritmo cardíaco e precipitar arritmias em idosos vulneráveis. Para evitar o choque térmico que pode desregular seu sistema autonômico, mas também preservar as vitaminas, proteínas e compostos bioativos das suas refeições. Adote técnicas de aquecimento suaves e controladas. Banho-maria em panela dupla, como fazer. Coloque a porção de comida ou bebida num recipiente resistente ao calor vidro ou inox e encaixe dentro de uma panela com água aquecida a 50-60 graus Celsius. Cubra e deixe por 5-10 minutos, até a temperatura interna alcançar 37-40 graus Celsius. Por que funciona o calor indireto? Evita pontos de alta temperatura que quebram vitaminas sensíveis como C e complexo B e mantém consistência agradável. Micro-ondas em potência reduzida, como usar. Selecione potência média, 50%, e aqueça em intervalos de 20-30 s, mexendo ou virando a porção entre cada ciclo. Dica extra: adicione um pires ou tampa apropriada para reter vapor e garantir aquecimento uniforme, reduzindo o tempo total e perdas de nutrientes. Panelas de ferro ou antiaderente com baixa temperatura método. Aqueça a panela em fogo baixo nível 2, -3 de 10. Adicione o alimento e mexa com frequência. A adição de um fio de azeite antes ajuda a conduzir o calor de forma mais homogênea. Para sopas e caldos, deixe ferver lentamente por 3-5 minutos, após atingir o ponto de ebulição leve, suficiente para elevar a temperatura sem romper proteínas ou destruir polifenóis. Sous-vide caseiro, equipamento, aparelhos de imersão ou simplesmente saco plástico resistente e termômetro de panela. Temperatura-alvo: coloque a comida selada, purês, legumes cortados ou pedaços de frango em banho de água constante, a 60-65 graus Celsius. Por bem T-30 minutos. Benefícios: mantém núcleo uniforme, preserva a textura tenra e concentra compostos antioxidantes. Pré-aquecimento de recipientes, prática simples. Antes de servir alimentos frios, aqueça rapidamente o prato ou tigela com água quente ou secador de cozinha. Aere morno por 30 segundos. Isso reduz a diferença de temperatura e evita o choque ao colocar a comida, deixando-a levemente morna por mais tempo. Evitar fontes extremas de calor: não use o forno a temperatura alta, nem deixe alimentos no fogão, sem mexer por muito tempo, pois isso cria pontos de calor intenso, que desnaturam proteínas e oxidam gorduras boas. Prefira métodos que envolvam cobertura tampa ou filme próprio, para reter vapor e acelerar o aquecimento, sem exceder 60-65 graus Celsius. Temperatura ideal de consumo mire em 37-40 graus Celsius para bebidas, chás, iogurtes líquidos, sopas cremosas e até 45 graus Celsius em sólidos. Menos aquecer além de 50 graus Celsius. Já começa a reduzir significativamente compostos sensíveis. Use termômetro culinário de Ash para medir, pois a sensação de toque pode enganar. Exemplos práticos: vitamina D. Frutas, retire do freezer 5 minutos antes. Transfira para copo pré-aquecido com água morna e misture por 30 s. Cubra salada de grãos. 12 minutos em banho-maria por 7 minutos. Adicione azeite fresco e suco de limão só após esquentar para preservar óleos essenciais. Iogurte e papas. Aqueça suavemente o fundo da tigela em banho-maria por 3 minutos, mexendo bem para distribuir calor. Implementando essas técnicas, você minimiza o estímulo frio ao estômago, mantém o equilíbrio autonômico e não sacrifica o valor nutricional das suas refeições. Mesmo com todas as precauções, você precisa estar atento aos primeiros indícios de que o choque térmico pode ter desencadeado uma resposta autonômica indesejada. Fique de olho nos seguintes sintomas nas dezenas de segundos a poucos minutos após a ingestão de algo: muito frio, palpitações súbitas, sensação de batimentos fortes, rápidos ou pulando no peito logo após engolir.
podem refletir extrasístoles ventriculares ou supraventriculares causadas pelo pico de noradrenalina no momento do contrarreflexo simpático. Queda rápida de frequência cardíaca. Bradicardia reflexa sentir o coração parar por um segundo ou bater muito lentamente abaixo de 50 bpm, acompanhado de fraqueza. Indica descarga vagal excessiva ao nó sinusal ou bloqueio atrioventricular transitório. Se ocorrer mais de uma vez, procure avaliação. Tontura ou PR-síncope. Sensação de cabeça leve, visão turva ou quase desmaio, geralmente associada a pausas sinusais ou bradicardia. Sinal de que o débito cardíaco caiu temporariamente e o fluxo cerebral está comprometido. Dor ou desconforto torácico. Dor pontual, aperto ou pressão no centro do peito, mesmo sem esforço físico. Pode refletir isquemia transitória por sobrecarga do miocárdio durante o descompasso autonômico. Sudorese fria e náusea-suor abundante de repente, palidez e mal-estar digestivo, sugerindo ativação exagerada do simpático visceral. Esse padrão é comum em ataques vagais seguidos de explosão de catecolaminas, respiração ofegante ou falta de ar, hiperventilação breve ou sensação de saturação insuficiente de ar, devido à ativação de reflexos no diafragma e músculos respiratórios. Formigamento ou sensação de frio no corpo, extremidades podem formigar ou ficar frias rapidamente, indicando vasoconstrição periférica intensa. O que fazer imediatamente? Pare de ingerir mais líquido ou alimento frio. Tome um gole de água em temperatura ambiente, 25-30 graus Celsius. Sente-se ou deite com as pernas elevadas. Respire diafragmaticamente. 4S. Inspirar, 2 segundos. Segurar, 6 segundos. Expirar, por 2 minutos. Meça o pulso. Se perceber bradicardia 50 bpm, taquicardia 100 bpm, pulso irregular ou pausas é maior que 1,5 S e os sintomas não melhorarem em 5 minutos. Procure atendimento médico, registro e comunicação. Anote data, hora, bebida, comida, consumida, temperatura aproximada, sintomas exatos e duração. Compartilhe essas informações com seu cardiologista para correlacionar episódios e, se necessário, ajustar medicações ou recomendar exames ou ter teste de inclinação. Observando e reagindo a esses sinais precocemente, você impede que simples goles de algo muito frio evoluam para arritmias persistentes, síncopes ou complicações cardíacas mais graves, para incorporar na sua rotina hábitos que evitem o choque frio e mantenham seu ritmo cardíaco estável. Siga este passo a passo toda vez que for consumir alimentos ou bebidas que possam estar gelados demais. Teste temperatura preliminar antes de levar o alimento ou a bebida à boca. Toque rapidamente com o dorso da mão ou com o lábio inferior. Sinta se a temperatura está abaixo de 15 graus Celsius. Se estiver muito fria, aguarde 2-3 minutos fora da geladeira para que suba ao redor de 18-20 graus Celsius. Temperatura segura para evitar estímulo vagal abrupto. Gole ou garfada. Inicial tímida, tome um pequeno gole, 10-15 ml, ou uma garfada mínima, e segure na boca por 3-5 segundos, permitindo que o calor corporal eleve a temperatura antes de engolir. Observe se surge alguma sensação estranha no peito ou na garganta. Mistura com líquido em temperatura ambiente, ao preparar vitaminas ou sopas. Adicione 20% de água ou leite pré-aquecido a 25-3, 0 graus Celsius, para elevar a temperatura média do conteúdo. Mexa bem antes de ingerir. Cronometrar a ingestão entre cada gole ou garfada de algo mais frio. Espere pelo menos 10 segundos, tomando pequenos goles de água em temperatura ambiente para amortecer o choque térmico. Respiração diafragmática PAR. Degluta EK antes de engolir. Inspire contando até 4, segure 2 e expire contando até 6, acalmando o tônus simpático e preparando o nó sinusal para receber o alimento. Hidratação pós-ingestão, 1 minuto após
Terminar, beba 50100 ml de água em temperatura ambiente para estabilizar o esôfago e mitigar qualquer resquício de frio. Registro rápido se sentir qualquer desconforto, palpitações, tontura, bradicardia. Anote imediatamente em um papel ou no aplicativo. Tipo de alimento, bebida, temperatura estimada e descrição dos sintomas. Manutenção do hábito. Faça esse protocolo em 100% das vezes que consumir algo frio durante a semana. Revise semanalmente seu registro de sintomas. Se melhorar, reduza contagens. Se persistir algum alerta, considere evitar totalmente bebidas e alimentos abaixo de 18 graus Celsius. Adotando este mini protocolo, você neutraliza o estímulo frio no trato digestivo, mantém o equilíbrio autonômico e previne arritmias desencadeadas por choque térmico, garantindo que cada refeição seja segura para o seu coração. Antes de transformar este mini protocolo em rotina, considere estas adaptações de acordo com seu quadro clínico e preferências pessoais, esofagite ou refluxo gastroesofágico, caso tenha sensibilidade ou dor ao engolir líquidos muito frios. Reduza a temperatura de espera para 20-2 graus Celsius e faça gargarejos prévios com água morna. 30 graus Celsius para acalmar a mucosa antes de cada gole frio. Distúrbios de deglutição, disfagia, se apresenta dificuldade de engolir, use colher pequena em vez de copo, colocando o líquido frio na porção posterior da língua e usando o protocolo de respiração 4-2, -6, antes de engolir para coordenar melhor o reflexo de deglutição. Fibrose pulmonar ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica, em caso de tosse ou broncoespasmo, ao ingerir algo frio. Dilua o alimento, bebida em pelo menos 50% de líquido morno e realize pequenos goles, evitando retenção no fundo da garganta. Hipersensibilidade ao frio, fenômeno de Raynaud, se sentir formigamento ou dor nas extremidades após a ingestão. Aqueça previamente as mãos e as laterais da boca com água morna antes de tocar nos utensílios frios. E priorize recipientes térmicos, canecas de parede dupla. Cardiopatia isquêmica ou arritmias conhecidas. Pacientes com história de angina ou arritmias devem limitar qualquer ingestão abaixo de 18 graus Celsius. Faça apenas o protocolo de gole tímido e respiração, evitando degustar volumes maiores de comida, bebida fria, sensibilidade dental para quem tem dentes sensíveis. Use canudo de silicone para direcionar o líquido frio ao centro da boca, evitando contato direto com os incisivos. Uso de próteses ou dentaduras enxágue primeiro o interior da boca com água morna para assentar a prótese. Depois, ingira o frio em pequenas porções, para evitar deslocamento ou desconforto. Ambientes frios demais, se a temperatura ambiente já estiver baixa de 18 graus Celsius. Aqueça o alimento. Bebida a pelo menos 24 graus Celsius antes de aplicar o protocolo. O choque térmico é relativo à diferença de calor entre comida e corpo. Monitoramento de sintomas persistentes, se notar palpitações recorrentes, mesmo seguindo o protocolo. Mantenha ingestões frias a um mínimo absoluto ou suspendas, consultando o cardiologista para avaliar necessidade de exames ou ter ecocardiograma. Acompanhamento profissional. Compartilhe seu diário de sintomas e ajustes com seu médico a cada 4-6 semanas, para calibrar a temperatura-alvo segura e garantir que o protocolo se mantenha eficaz sem risco. Com essas precauções e personalizações, você garante que evitar o choque térmico se torne um hábito seguro, minimizando estímulos vagal e simpático indesejados e protegendo seu ritmo e sua saúde cardiovascular a cada refeição. Você já sentiu palpitações ao beber algo gelado? Conte como lidou com isso.